Salve, salve, senhores. E aí, beleza? Como é que vocês estão, rapaziada? Bom, nessa sexta-feira saiu agora, né, dia 1º de março, a primeira lista dos convocados do Dorival no comando da seleção. E ó, eu achei uma lista ok, tá? Achei uma lista boa. Achei uma lista que tem, sim, a base mantida e que tem nomes de mudanças, mas é uma mudança gradativa. Não está sendo nenhuma mudança muito radicalizada, muito extrema, até porque não deve ser feita assim mudanças dentro de seleção. Não deve estar mudando a torta direita de qualquer forma. Se deve haver mudanças, são mudanças gradativas para que os mais novos que venham chegando adquiram experiências com a base que fique para eles peguem um pouco de calejamento, de experiência, para que, numa possível troca de bastão de geração para geração, esses meninos já estarem um pouco mais prontos, mais maduros. Tá, eu gostei da lista. A grande parte dos nomes que o Dorival levou, eu também levaria na minha lista de convocados, principalmente no meio campo. Quase que o meio campo inteiro do Dorival, a lista do Dorival estava na minha lista dos meus convocados, se eu fosse o treinador. Enfim, tem alguns pontos, lógico que toda a lista tem o burburinho, como eu falei lá na página do Instagram, no texto que precedeu a convocação. A minha única certeza com relação a qualquer convocação, seja com o Dorival, com o Diniz, com o Ancelotti ou com qualquer outro treinador que assuma a seleção brasileira, será uma convocação que vai gerar burburinhos, vai gerar comentário, vai gerar disse-me-disse, vai gerar uma ladainha, porque as pessoas elas preferem espernear, criticar e dizer que tá tudo uma merda, sem base, sem contestação, sem argumento, sem solidez naquilo que tá falando, muito mais por falar e por espernear, do que de fato tentar entender o contexto, tentar entender, olhar, ampliar a ótica de visão, entender com as ideias do Dorival, entender o porquê que aquele jogador tá ali e como ele seria importante para o Dorival, quais são os motivos. Enfim, eu penso diferente, eu tento pensar diferente e agir de uma forma diferente, para que a nossa análise seja um pouco mais profunda, tenha um pouco mais de embasamento e um pouco mais de argumentos perante aquilo que a gente falar. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para vocês a lista dos convocados, como vocês estão vendo aí agora. Bom, eu vou passar nome a nome aqui e a cada setor a gente vai pontuando o que tiver que pontuar. Goleiros, para mim tudo ok, tá? Não vou ficar fazendo esperneio por terceiro goleiro. Se você faz, fica esperneando por terceiro goleiro, no caso do Rafael aqui. Pô, desculpa, cara, você é muito idiota. O Alisson tá machucado, por isso que ele não foi convocado. Caso contrário, seria Alisson e Ederson e o Bento seria o terceiro goleiro. O Rafael é um nome de confiança do Dorival, trabalhou com o Dorival, ele tá oportunizando um cara, tá dando uma gratificação a ele. Se você ficar fazendo muito barulho por terceiro goleiro, cara, porra, tá muito sem ter o que fazer da tua vida. Laterais. Danilo e Ian Couto, para mim esses dois nomes na lateral direita, eles são indiscutíveis, apesar de que, olhando para as nossas laterais hoje, elas são o ponto de maior interrogação dentro de qualquer que seja a convocação. Talvez sejam pontos de interrogação globais, né? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer seleção, não temos mais tantos laterais de qualidade. É uma posição bem carente, porque ela vai mudando um pouco a sua característica e esses jogadores eles acabam mudando um pouco o setor do campo, mudando a função que eles cumprem dentro do campo. O futebol muda, enfim, é um problema global, não é um problema da seleção brasileira. Qualquer que seja o treinador que venha assumir a seleção, quando ele vier fazer a convocação, o ponto de interrogação principal que ele vai deixar vão ser os laterais. Mas aqui na lateral direita, Danilo e Ian Couto, para mim, são dois bons nomes, são os nomes que tem que estar assim na seleção. Ayrton Lucas e o Wendel na lateral esquerda. Bom, talvez eu levasse o Carlos Augusto, talvez o melhor nome para a lateral esquerda hoje, que é o Caio Henrique, está lesionado. A gente tem que entender que são pontos de interrogação que vão permanecer independente daqueles que estiverem bem ou não. Mas falando aqui individualmente do Ayrton Lucas, para mim é um nome que dá para entender porque é um nome de confiança do Dorival. É um nome que sabe os caminhos do trabalho do Dorival, sabe como ele trabalha, sabe como ele gosta, as características do trabalho dele, de sessão de treinamento. Então é uma jogada de confiança do Dorival que a gente tem que entender, tem que tentar olhar um pouco mais por essa ótica. Zagueiros, Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. Aqui é onde está esse ponto de trollagem, né? Eu achei que o Murilo da convocação fosse o Murilo do Nottingham Forest, apesar do Murilo do Palmeiras ser um excelente nome, ser um zagueiro novo, promissor, que está performando bem já há um tempo, ok. Só que entre um e outro eu levaria o Murilo do Nottingham Forest, já tem 3 meses na Premier League, que ele é o melhor jogador do mês da equipe, apesar de fato de não ser uma equipe forte, mas ele está performando bem numa liga de altíssimo nível, ele é o melhor jogador, semana sim também é titular, vem bem, cara, para mim merecia sim
Talvez ele pudesse manter o Murilo do Palmeiras, mas colocar também o Murilo do Nottingham Forest aqui nessa lista. Não sei se é a hora do Beraldo agora. Eu manteria Thiago Silva, traria de volta o Thiago Silva, apesar da idade. É um cara que hoje, nenhum desses zagueiros aí tá jogando mais do que o Thiago Silva, nenhum, apesar do Thiago Silva ser o zagueiro mais velho, nenhum tá jogando mais do que o Thiago Silva. É um cara líder de experiência que poderia passar o bastão para os zagueiros mais novos, inclusive para o próprio Beraldo, para o Murilo, e assim, enfim. Mas de resto, são zagueiros que já eram figurinhas carimbadas que a gente esperava que estar. Talvez, como eu vi muita gente falando, o Bremer pudesse estar aqui no lugar do próprio Murilo também, se ele não quisesse chamar o Murilo do Nottingham Forest, o Bremer no lugar do Murilo do Palmeiras, ou então no lugar do Beraldo. Não sei se esses dois nomes, um deles poderia estar de fora. Vamos lá, meio-campistas, aqui para mim é o principal ponto positivo, são os pontos que eu mais concordo. Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Douglas Luiz, João Gomes, Lucas Paquetá e Pablo Maia. Vamos começar aqui pelo Pablo Maia, que eu enxergo da mesma ótica que eu enxerguei o Ayrton Lucas. Jogada de segurança do Dorival, é um jogador que trabalhou com o Dorival, que sabe os caminhos, que conhece, que pode facilitar, que é a bola de segurança do Dorival. Apesar de entender isso, não levaria. Tem outros nomes aí que são jogadores de confiança do Dorival, como ele já levou o Rafael, como já levou o Ayrton Lucas, o próprio João Gomes, que foi um jogador que ele já trabalhou, são jogadores de confiança dele e que tá tudo bem, já seria suficiente. Não levaria o Pablo Maia, tem outros meio-campistas que poderiam agregar mais a seleção brasileira, como é o caso do próprio Alan Patrick, se ele fala sobre oportunidades de jogadores que estão jogando no cenário do futebol brasileiro, no cenário nacional, levaria o Alan Patrick, oportunizaria, que vem jogando muita bola, cracaço, meio-campista raro nos dias de hoje. Levaria, oportunizaria, mas não sei se levaria o Pablo Maia, não. Mas dá para entender, não tem motivo para estar fazendo burburinho, até porque o próprio Pablo Maia muito dificilmente irá jogar nesses jogos que a seleção brasileira vai ter na data FIFA. Gosto da volta do Lucas Paquetá, gosto da vinda do João Gomes, jogador de segurança, e que, além disso, vem jogando muita bola no Wolverhampton. Douglas Luiz jogando muita bola, já vinha sendo convocado nas últimas convocações de Easy, foi mantido, gosto. Casemiro e Bruno Guimarães é a base que deve ser mantida, ponto final. Andréas Pereira jogando muito, mereceu a oportunidade. E André do Fluminense é o futuro do volante da seleção brasileira, dessa posição. Merece sim ser oportunizado daqui até o fim do ciclo, porque é um cara que eu tenho esperança muito grande para chegar forte para a Copa 2026. Ataque também gostei, tá? Endrick, Gabriel Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. Aqui não temos nomes que não sejam unanimidades. Talvez o menos unanimidade, que muitos gostem de falar, seja o Richarlison, porque no retrospecto recente ele entregou pouco. Só que o Richarlison é um cara que você tem que parar para assistir os jogos. E ele voltou a fazer gol, voltou a performar bem. É um cara que é um excelente jogador e que, no geral, o retrospecto dele com a camisa da seleção é um retrospecto muito bom. Ele era um jogador que no início do ano, foi esse ano, nas convocações de Níger, vinha sem confiança, claramente alguns problemas psicológicos afetando ele, alguns problemas dentro do clube, só que de um tempo para cá deu a guinada, retomou confiança, passou a fazer gol de novo e merece sim essa oportunidade. Briga com o Pedro também está no radar, com certeza Vitor Roque está no radar da seleção brasileira, do Dorival, mas ainda não chegou o momento deles, mas eu não duvido que daqui para frente possam aparecer na lista. De resto, Endrick deve estar sim, Gabriel Martinelli tem que estar, Rodrigo, Vini Júnior, Savinho, que vem jogando muita bola, merece essa oportunidade. Nenhum outro joga mais bola do que esses para tomar a vaga deles, a não ser que o Neymar tivesse que ser convocado. Aí sim, qualquer um aqui cairia para o Neymar. E vai cair quando o Neymar voltar, porque o Neymar tem que estar presente na seleção. No mais, é isso. Uma lista ok, que poderia sim ter algumas mudanças ou outras pontuais, mas no geral, 90% a 95%, essa é a lista que é coerente. Com mudanças, mas mudanças pontuais e tranquilas, gradativas, sem muito radicalismo, e uma base mantida daquilo que já vem dando certo, que é um time que pode dar frutos para a seleção brasileira. Gostei. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que você concorda, o que é que você discorda de mim, do Dorival, ou então de qualquer outra coisa. Deixa aqui a sua lista e é isso. Tamo junto, galera. É nóis.